Boa noite a todos. Desculpem a voz. Estou saindo de uma gripe, e como todo mundo que sai da gripe, a gripe não sai de todo mundo assim tão fácil, né? A gente sai da gripe, mas ela continua amarrada, abraçada com a gente. Então a voz está meio esquisita, tosse, engasga, desmaia, cai, mas eu levanto e continuo, tá bom, gente? Então, como sempre, vamos abordar um tema desse livro. Eu vou abrir aleatoriamente. E eu queria dizer para vocês de uma coisa que é muito importante dentro da seara espírita, né? A questão do tratamento que todos nós procuramos na casa, a gente vem até aqui para fazer. E a importância de se entregar em espírito e alma, ou que é a mesma coisa, se entregar à espiritualidade. O que é isso? É procurar deixar ao máximo todos os nossos problemas aí, ó, lá para o lado de fora. O nosso dia a dia, que não é fácil, deixar lá para fora. Ah, mas eu tenho problema. Sim, você tem problema. Adianta você remoer o problema aqui, nessa noite? Não, não adianta. Então, mas faz alguma diferença? Faz. Porque a espiritualidade, neste momento aqui, agora, já está providenciando em cada um de vocês o tratamento necessário. Isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas vão ao centro espírita e elas... Bom, que horas é a palestra? Às 8, eu chego 5 para as 8. Quero pegar a primeira ficha para tomar o passe para ir embora, sem que tenha alguma obrigação. Ninguém vai pegar uma ambulância aqui para ir buscar um paciente em algum lugar. Então, essa preocupação em que tudo acabe rápido, passe rápido, faz com que a espiritualidade tenha um trabalho muito maior. E muitas vezes esse trabalho não vai dar o mesmo resultado de que quando se chega aqui e se entrega de alma ao processo terapêutico espiritual. É como se fôssemos a um médico e ele nos aplicasse lá uma terapêutica, um remédio, e a gente saísse nesse frio, na chuva, de short, chinelo havaiano, tomando chuva, e depois falar assim, mas esse médico não vale nada, porque eu não melhorei. Aliás, eu piorei. Então, esse é um pedido meu a todos vocês. Entregue-se neste momento, não se preocupem com a hora de ir embora. Eu sei que tem gente que vai pegar ônibus, vai para longe, isso, aquilo, outro. Mas nesse momento, procure se entregar à terapêutica espiritual, de forma até que vocês possam sentir o benefício da espiritualidade em cada um. É muito, muito importante. E aí vem um detalhe. Bom, então tá, a hora que eu entrar lá para receber o passe, eu vou me concentrar, eu vou elevar meu pensamento, eu vou esquecer dos problemas, eu vou tudo isso. Ok. A palestra, muita gente, por não saber, ou por desconhecimento, ingenuidade, pode até imaginar que é um momento como se fosse uma sala de espera de um grande consultório. É um momento que tem que esperar ali e passar o tempo. E a grande verdade é que não tem nada a ver com isso. Ninguém está aqui esperando passar o tempo, chegar a sua vez. Não é isso. A palestra, ela tem uma importância terapêutica. Então, neste momento em que eu ou qualquer um outro agente da casa estiver vocalizando algumas palavras, cada um de vocês está, através do seu próprio mentor, recebendo medicamentos, incentivos, luz, amor,
e tudo que é necessário para a gente engrenar a marcha e sair do atoleiro. Porque é evidente que cada um que está aqui, de certa forma, está com o carro patinando em algum ponto da estrada. O carro não está desenvolvendo, deslanchando. Ele dá uma patinada aqui e ali. E o que é preciso neste momento? Esta ajuda, esta força que a gente recebe. Lá dentro? Sim. E aqui? Também. Principalmente aqui. Eu costumo me referir à palestra fazendo uma metáfora para que vocês não esqueçam da importância desse momento. Lembra, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente, o que a gente fazia antes de fritar o bife? Amaciava. Lembra disso? Aqui, nesse momento, o que eu estou fazendo com o espírito de cada um de vocês? Eu estou amaciando o espírito, para que lá dentro, vocês, a hora que ligarem com a espiritualidade superior, através do passe ou da consulta, recebam com os canais abertos e desobstruídos. Recebam 100% daquilo que lhes é necessário. Ao passo que a gente, quando vem, se a gente continuar imaginando que aqui, neste momento, eu estou esperando a minha vez para tomar o passe, a gente se desliga da palestra e fecha uma maioria dos canais de recepção de luz, das dádivas e de bênçãos. Por isso, a importância da palestra. Por isso, a importância dos temas e do desenvolvimento dessas ideias. Esse desenvolvimento de ideias que o palestrante aqui passa para vocês, ele é, de certa forma, a chavinha que vai abrindo as janelas da nossa casa interior para que o sol entre. O sol está lá, ele vai entrar. Mas se tiver fechada a janela, o sol nasce, se põe e não entrou luz. O papel da palestra é esse. Por isso é muito importante a gente, muitas vezes, vai me chamar daqui a pouco, eu vou lá na frente, vou tomar um refrigerante, eu vou comer alguma coisa, eu vou passar o tempo, eu vou conversar lá com as meninas ali na porta. Está perdendo a oportunidade. Não está descobrindo onde está a chavinha para abrir todas as janelas da casa interior. Né? Então é isso. A importância da palestra, de estarmos aqui e não só sentados na cadeira, pensando no dia de amanhã, no que aconteceu hoje ou anteontem. O que está acontecendo lá em casa. Desculpe. Pensando nisso. Não. Bota a alma aqui, traz a alma para cá. Presta atenção. Porque assim, eu não estou dizendo que precisa estar em concordância estrita com o que se é dito aqui por mim ou por qualquer um outro. Pode ser que alguma coisa não bata, não dê uma concordância de 100%. Mas é importante que esteja aqui. Porque mesmo na discordância, a gente cresce, principalmente até. O antagonismo é o maior professor da vida. Então, como é que a gente começa uma reunião espiritual? Com uma prece. Certo, gente? Então, nesse momento, eu vou convidá-los a fazermos juntos uma prece. O que é fazer junto? É falar junto? Não precisa falar. Mas precisa estar junto comigo. E eu vou conduzi-los numa prece. Não sei nem o que eu vou dizer. Mas eu espero tocar cada coração aqui. Retirar cada aflição que corrói a vida, o dia a dia de cada um de vocês. Afastar toda a sensação ruim e pessimista. Estar feliz, agradecido, grato
pela vida que nós temos, pelo dia a dia que temos pela frente, por tudo que a espiritualidade, que Deus nos concede a cada dia, pelo amanhecer de um novo dia, vamos agradecer. Pelo anoitecer do mesmo dia, vamos agradecer. Pelo sono tranquilo, pela casa acolhedora que temos, pela família saudável e benfeitora que possuímos. Vamos agradecer. E agradecidos que estamos, vamos nos ligar neste momento ao plano espiritual maior e pedir: Mestre querido, conduz essa sessão com o teu amor divino. Esteja conosco a cada instante. Faça com que a mão que se imponha sob minha fronte traga as bênçãos e tudo o que eu preciso para um dia melhor. Faça com que a água que eu recebo seja o fortificante da minha alma. E assim, vamos iniciar então o nosso trabalho dessa noite com otimismo e felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Perceberam a diferença? Sentiram a diferença? Vocês todos estão aqui. Eu senti a diferença. E assim, o nosso tratamento será muito, muito, muito mais eficaz. E para a gente se inspirar, eu vou começar lendo a lição número 4 do livro Espírito da Verdade. Esse livro foi escrito por espíritos diversos. Então tem vários espíritos influenciando os médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira. A lição número 4 chama-se Simpatia e Bondade. Eu achei que veio bem a calhar. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor: a simpatia e a bondade. Vamos começar a analisar justamente essa frase. Quando levantamos pela manhã e chamamos o elevador do nosso... A maioria mora em prédio, mas quem não mora vai encontrar alguém na rua. E o elevador vem com 3 ou 4 pessoas já, e você entra no elevador e diz de coração: bom dia. Vocês podem ter certeza que o dia vai ser diferente. Inclusive e principalmente o deles. Porque você, ao dizer isso de coração, já mudou seu dia. Você já mudou o canal da sua televisão. Já está numa outra sintonia. O seu dia certamente será bom. Mas você está fazendo o quê? Você está transferindo o desejo de um bom dia a todos aqueles que estão ali na sua frente. Então essa simpatia, essa bondade, né? Porque não adianta ser o simpático só de sorriso exterior, né? Máscara. Não é isso. É aquela simpatia que irradia-se do coração e atinge o coração das pessoas. Essa simpatia, ela é fundamental no desenvolvimento do plano infinito da criação, do desenvolvimento dos seres humanos que eu estou falando. Os animais, até alguns que se aproximam do comportamento humano, trazem uma certa simpatia. Mas no plano geral, é uma outra ligação. Inclusive, eu creio que essa lição vai tratar
Mas a nós, que vocalizamos ideias, trazemos intrínseco em todos nós o senso moral, o pensamento contínuo, e é isso que nos diferencia do animal, né, do reino animal. O reino hominal é aquele indivíduo que tem pensamento contínuo e senso moral. Ele nos leva a perceber a importância da simpatia e da bondade. Se houver, por exemplo, olha, vamos pegar uma frase de Jesus e trazer aqui para a nossa noite. Todos conhecem aquela frase quando Jesus diz: se lhe baterem a face direita, se lhe machucarem na face direita, se ofenderem na face direita, ofereça a outra. Ofereça a outra. Certo? Vocês conhecem essa frase de Jesus? Muitas pessoas vão entender essa frase como uma covardia. Quer dizer, se eu levar um tapa na direita, eu vou ter que oferecer à esquerda. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele disse: ofereça a outra. Se lhe machucarem a face direita, ofereça a outra. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que é a outra face do problema. Então, se você foi agredido, uma agressão é uma violência, ofereça a outra face. O que é a outra face da violência? É a paz. Ofereça a bondade, a paz. Se houver uma discussão entre duas pessoas e você entrar nessa discussão tentando acabar com ela aos berros, será uma discussão entre 3 pessoas. Imediatamente se transforma em um conflito entre 3 pessoas. Se você conseguir se controlar e oferecer a outra face daquele momento, que é a paz, essa discussão tende a acabar. Então, essa é a importância da simpatia e da bondade. Você consegue até amenizar conflitos. Aliás, até não. Principalmente. Dentro de casa, tenho um conflito com meu filho. Já falei para você não sair essa hora. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sair essa hora. Filho, amanhã você tem que estar no trabalho às 7h30. São 11 horas da noite. É um dia de semana. Dá para você ficar aqui hoje? Vamos conversar um pouquinho, vamos ficar juntos, vamos tomar um chá. Você está na mesa comigo. Eu preciso que você esteja comigo essa noite. Eu preciso da sua companhia. Eu estou me sentindo vazio. Abrindo o coração com bondade e com simpatia, nós certamente conseguiremos contornar, mudar essa situação. Olha a importância. Mas eu sei que para todos nós é muito difícil, diante de uma situação de disputa, de violência verbal, de confusão, manter a calma. Não é? Mas, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo. Como é que o socorrista do SAMU atende um acidente grave? Gritando, sapateando, ai, que horror, quanto sangue. É assim que ele atende? Não é. Porque assim não vai chegar em lugar nenhum. Ele mantém a calma. Façam-se. Pressão. Deixa eu ver, pupila. Está dilatando, se não está. Ele tem uma conduta. Isso pode ser um exemplo para nós. Porque quando eu falo de sentimento, e aí é uma relação com um ente querido, é mais difícil.
Mas se a gente usar esse tipo de lembrança, de conduta, a gente facilita as coisas. Existe uma teoria que é interessante. Existe um tipo de pessoa que é taxado pela psicologia humana como sobrevivente. O que quer dizer isso? É aquele tipo de pessoa que, se está todo mundo num salão e começa a pegar fogo, um incêndio, rompe um incêndio, começa a pegar fogo. Alguns correm para lá, outros correm para lá e alguns correm para lá. A única saída que tinha do salão era para lá. Todos aqueles que correram para lá e para lá se foram. Essa personalidade especial, vamos chamar assim, de sobrevivente, é aquela pessoa que consegue, diante de uma situação terrível, uma catástrofe, caiu um avião aqui, ele consegue sair para o lugar certo, na hora certa, sem problema, naturalmente, por instinto. E talvez a gente, quando fala em instinto, a gente esteja enganado. Porque ele está saindo não por instinto, mas por uma orientação mais profunda, onde ele controla seu espírito e seu espírito pode estar recebendo influências e mensagens. Olha, não corra para lá. Ou corra para lá. Essa categoria de pessoas, por exemplo, um naufrágio, muitos correm para um lado do navio e esse é o lado que embarca logo e que todo mundo vai morrer. E outros correm para um outro canto e se salvam. Aí você fala assim, que coincidência, foi uma sorte. Pois é, mas não é sorte e não é coincidência. Essas pessoas, através de alguma pesquisa, concluiu-se que eles são indivíduos sobreviventes. E o que a gente precisa na nossa vida hoje? O mundo tem 3 guerras rolando já. Olha só. A gente precisa ser sobrevivente. Então, ó, o conselho. Eu toquei no assunto da guerra. Mas é não pensar mais na guerra. Veja, a minha mãezinha querida está preocupadíssima com a guerra. O que vai ser do mundo? O que vai acontecer? Sabe o que eu disse a ela? A sua oração é poderosíssima. Vamos rezar para o mundo. Ah, mas eu fico preocupada. Está vendo? Preocupação. Preocupação. Você está se preocupando de algo que você não sabe qual é o fim. O que vai acontecer? Ah, mas pode acontecer o pior. Pode. Você tem alguma possibilidade de alterar o curso desse fato que pode aumentar e virar um problemão para o mundo inteiro? Não tem. Ninguém aqui tem prerrogativa ou possibilidade de mudar essas guerras se elas escalarem para um conflito atômico. Ninguém tem. Então, mais uma vez, preocupação não adianta nada. Preocupação é só vibrar de uma forma negativa, fazer com que o seu corpo produza hormônios ligados a estresse, a medo, a ansiedade, vai produzir mais cortisol, adrenalina, noradrenalina. Você vai ter uma vida pior. Você não pode mudar o curso das coisas. Você está preocupado, não é à toa, mas não devia estar. Não vai resolver nada. O que eu posso fazer então? Ore. Vamos orar pelo mundo.
Não é, Rodrigão? Vamos orar. Aí a coisa... Imagina só, se todo mundo aqui tirar, todo dia, 5 minutos para fazer uma oração pelo mundo. Eu estou fazendo uma proposta aqui. Não tem muita gente, está fácil de convencer. 5 minutos. Orar pelo mundo. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender suas propriedades vitais. Vejam, a árvore frondosa precisa do sol, mas precisa do vento também. O vento o que é para uma árvore frondosa? Dificuldade. Porque balança ela, chacoalha ela. Derruba as folhas velhas, as folhas secas, quebra os galhos podres. O sol vai penetrar por aquelas folhas viçosas e vai trazer o quê? Mais vitalidade para a árvore e ela vai crescer mais. Você vê como na vida a gente precisa tanto do sol quanto do vento, tanto do dia lindo, do calor, quanto do dia frio e da chuva. A gente precisa de tudo isso. Só que, quando algo nos contraria, como é o frio, por exemplo, agora todo mundo está encolhidinho, a gente até fala, pô, mas eu gostava daquele calorzão. Aí vem aquele calorzão, liga ventilador, não vê se está todo mundo suando. O ideal é que a gente, porque assim, o tempo, ele vai seguir o curso dele. Clima. A gente que precisa aproveitar o que há de bom aqui e ali, na chuva, no sol, no calor e no frio. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. Alguém aqui imagina que animal que esse espírito, quando passou essa mensagem, imaginou? A minhoca. O cara pensou na minhoca. Olha aí, o animal, por mais inferior que seja, na escala, requer o carinho da terra, a fim de manter suas funções e aperfeiçoar seu modo de ser. E vejam como essa troca é benéfica e magnífica. Terra que não tem minhoca é fértil? O cocô da minhoca é bom? É o chamado humus. É o melhor adubo que existe. Então, o que a minhoca precisa? Do carinho da terra, né? Da simpatia e da bondade do solo. Enfim, aqui, quando ele fala isso, e ele fala do carinho e a ternura da terra, a gente visualiza. Pode ser a marmota, pode ser outro bicho, né? Mas é o próprio besouro. O besouro é outro também que cava, que vai proliferar embaixo da terra. Tem muita coisa que a gente percebe e começa a valorizar. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que eles são indispensáveis no esforço de cada dia. Então, a criança e o jovem, se criados dentro de rígidos padrões de educação, porém privados do carinho, da simpatia e da bondade, certamente vão se desenvolver com muitas dificuldades. Sabe, imagina aquela criança, aquele menino que foi criado dentro de um regime militar desde pequeno. Foi criado para ser um general.
E em momento algum ele pôde receber de sua mãe, do seu pai, um carinho, a bondade, aquela compreensão, aquele papo, aquele pé de ouvido gostoso, onde você pode abrir o coração, contar as coisas e receber os conselhos. Não pôde, ele nunca pôde ter isso porque ele foi criado para ser um comandante. Certamente ele vai enfrentar dificuldades na vida por conta da falta desse carinho e dessa bondade que aproxima. Porque é interessante, né? Para eu fazer carinho em alguém, eu preciso estar próximo. Não dá para eu fazer carinho daqui lá. Eu posso fazer um pensamento positivo, mandar energias positivas por pensamento, posso, mas não carinho. Então, o carinho, ele vai expressar a bondade. Então, eu vou estar próximo e eu consigo transferir isso dessa forma. Por isso, o passe. O passe também pode ser considerado um gesto de carinho. Embora não tocamos, a gente não toca o paciente, embora a gente não toque o paciente, a gente toca o coração do paciente com o passe. A gente faz um afago, um carinho, um gesto de bondade. Cada médium que aplica o passe está dedicando ao paciente ali, ao assistido, bondade, carinho e amor. Sem isso tudo, sem essa receita, não tem passe, não tem nada. Então a criança e o jovem, a mulher e o homem, se tornam infelizes, enfermiços, se não recebem este calor de bondade e da simpatia como alimento providencial. Então, procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos da simpatia, que ajuda e compreende, e da bondade, que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Ou seja, procura sempre revestir as suas atitudes, as suas respostas perante a vida, o dia a dia, com carinho e bondade. Mesmo que você esteja no giraia, incorporou o giraia. Sai para lá. Agora não, giraia. Depois a gente conversa. Depois a gente vai lá no cantinho, lá eu sei, sozinho a gente conversa. Aqui agora eu estou com uma pessoa na minha frente que não merece, ou melhor, que precisa e merece um tratamento de bondade e de carinho. Se a gente consegue fazer esse tipo de transformação interior, a gente já está ajudando muito todo o processo de cura, né? Porque nós todos aqui, de certa forma, acho que foi o próprio Bezerra de Menezes que, ao conversar, não sei com quem, em que livro que é, ele se refere ao planeta Terra como um grande hospital. E é verdade. Nós aqui somos todos pacientes. A gente traz, através das todas as nossas reencarnações, a gente traz mazelas. Nós estamos aqui para nos tratar. E aí? Então, se eu sou doente, se eu estou aqui para me tratar, eu não preciso manifestar carinho e bondade a todo. Não, pelo contrário. Essa é a expressão de tratamento. É como se você tomasse um soro na veia e dissesse, não, mas eu estou doente, eu não posso andar. O médico fala, não, mas você tem que andar. Você já tomou o soro aí, você já está forte. Levanta e anda, senão o teu intestino para.
E aí teu rim vai sobrecarregar, e aí teu fígado vai chiar. Você tem que andar. E é isso. Então, como somos todos pacientes, todos nós ainda somos criaturas inacabadas, né? Ainda tem rugosidade na pintura, tem um paralama amassado, tem um pneu meio murcho, a direção puxando para lá ou para cá, a gente precisa se esforçar. E assim, não é difícil. É que a gente põe na cabeça a dificuldade e usa tudo isso como uma justificativa. E especialmente quando a gente se coloca perante o mundo na posição de vítima. A vida só me deu chicotada. Eu sou assim porque os homens, o ser humano me maltratou. A vida não me permitiu. As circunstâncias me ceifaram as possibilidades. Então, a postura de vítima, que às vezes a gente traz, e às vezes a gente sequer percebe isso, sabe o que ela faz? Estacionar. Porque se eu sou vítima do mundo, se eu sou vítima das pessoas, eu não tenho por que me esforçar para nada. Eu sou vítima. Eu vou continuar do jeito que eu estou. E aqui ele procura dizer que quando a gente reveste as nossas manifestações com amor, carinho, né, bondade, a gente está tirando essa roupagem, despindo essa roupagem de vítima e nos colocando a serviço do bem. O bem para nós e para todos. Esse é um grande trunfo. Quando nos colocamos a serviço do bem, nós vamos desencadear alguns gatilhos em nós mesmos que vão facilitar essa mudança de comportamento que a lição pede. Esses gatilhos, eles são a partir de uma química cerebral. Você pode ver, como terapia para alguém que está deprimido, vai fazer um trabalho voluntário. Um grande percentual já se ajusta. Outros ainda não dá. Outros ainda precisa continuar a terapêutica psicológica, depois até uma terapêutica de psicanálise, de psiquiátrica, que é medicamento. Também precisa. São vários níveis. Mas o esforço através do trabalho voluntário faz com que mudemos alguma coisa dentro de nós. Não é só o prazer de servir, que é muito bom, mas é algo mais, é algo maior, é algo que vai além do prazer íntimo. É a percepção de estar contribuindo e colocando na construção universal mais um tijolinho. E falar assim, esse é meu, esse eu que pus. E a criação, o Criador, conta com cada um de nós na construção universal. A gente está aqui para melhorar, para corrigir. Não, vamos lá, vamos fazer uma sequência mais lógica. Para corrigir, melhorar e construir. Essa é a nossa função. Qualquer corruptela, qualquer corrupção nesse processo está errado. Vai dar zebra. Então ele fala, enriquece o teu entendimento, com o teu entendimento, o patrimônio afetivo do companheiro. E o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Veja, vamos tentar exemplificar
É um comportamento de um casal. E quando eu digo casal, não é só um homem e uma mulher. Pode ser um casal de um homem e um homem. Pode ser um casal de uma mulher e uma mulher. Nada muda. Está unido por amor, está unido por interesse maior, nada muda. Enriquece o teu entendimento, com o teu entendimento, o patrimônio afetivo do companheiro. Então, veja, o que isso quer dizer? Enriquecer com o meu entendimento. É eu procurar aprender e absorver cada vez mais a vida como ela é, para poder repassar para o meu companheiro ou companheira. Cada vez que esse meu companheiro ou companheira tropeçar, eu estou lá para amparar, para trazer uma palavra de auxílio, uma palavra para levantar, e é com o nosso entendimento que nós vamos enriquecer esse patrimônio afetivo. Amar a outra pessoa, eu não estou falando do amor absoluto, o amor universal, o amor incondicional, não é isso. Eu estou falando de um amor mais natural entre os seres humanos. Amar é, acima de tudo, compreender. Amar é entender que se eu pretendo transformar aquele que convive comigo numa coisinha que eu idealizei, eu estou no caminho errado. Porque ninguém transforma ninguém. Nem por amor, nem por ódio, nem por castigo, nem por nada. As pessoas são o que são. Como é que você transforma? Quer dizer, você colabora na transformação. Fazendo ele entender que ele precisa aumentar o seu arcabouço de conhecimento, de amor, de entendimento do que é a vida. E como é que eu faço isso? Através de um curso na internet, né, do YouTube? Não. Através do meu amor dedicado a ele ou a ela. É só assim que a gente consegue. Né? Aquela coisa de... Olha, vamos botar um exemplo simples aqui na mesa. Um casal onde os dois determinam por circunstância e conveniência o que cada um deve fazer dentro de casa. Então ela cuida da roupa, ele cuida da cozinha. Pronto. Está bem dividido, está bem estabelecido. Aí toda vez que acaba o jantar, as pessoas vão dormir, o casal vai dormir, e a pia está cheia de louça. Aí ela fala assim para ele, ô amor, está cheio de louça na pia. Não, mas amanhã eu lavo. E amanhã você vai e lava mesmo. E não percebeu que por algum motivo, o fato de ter louça na pia incomoda ela. E você vai fazendo isso com recorrente, vai fazendo isso. O que você está fazendo? Você está enchendo o saco da pessoa. Você não está usando os conceitos de amor, bondade, gentileza, sutileza, que faz você abraçar o seu companheiro. Você não está percebendo. Até o dia que ela perde a cabeça, fala alguma coisa mais ríspida e vocês brigam. Então, o que a lição nos indica? Aguçar a nossa percepção. O comportamento, olha que interessante, o comportamento bondoso, gentil, faz também com que as minhas antenas sintonizem frequências mais sutis em tudo que está à minha volta. Aquele que é rude no comportamento, fecha e desliga
essas antenas e não percebe sutilezas, só percebe grito, porrada, palavrão, ordem, não percebe sutileza. Então, o que acontece? Você pode até argumentar assim, mas por que te incomoda tanto eu lavar a louça de manhã ou antes de dormir? Talvez ela tenha uma explicação lógica e sensata para isso. Talvez não tenha. Talvez só incomoda. Mas ela pode ter uma explicação. Aí vocês vão falar assim, mas que explicação é essa? Porque lavar vai ser lavado. Ponto. O problema é o momento. É porque ela leu, porque ela viu que a espiritualidade, as vibrações de uma casa se alteram quando existe louça suja, roupa suja, móveis em má conservação, coisas em desalinho, coisas quebradas. As vibrações, as energias desta casa se desalinham e rebaixam-se. E aí é que vem a gentileza entrando como um remédio para que isso não aconteça. Quando então, eu usando de carinho, de bondade e gentileza, recebo essa informação, eu vou passar então a me preocupar muito mais. Não quer dizer que eu vou mudar da água para o vinho e nunca mais vai ter uma louça suja na pia. Mas quer dizer que eu já percebi o quanto isso incomoda a minha parceira, o meu parceiro, e que eu posso mudar. Eu posso mudar e mudando, eu trago luz para dentro da minha casa. Eu trago compreensão, eu trago momentos mais felizes. Isso vale para tudo. Vale no trabalho, vale nas relações de amizade, vale para tudo, né? E aí, continuando. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Tá vendo? Quando a gente envolve com generosidade, com sinceridade, a alma infeliz, ou mesmo a alma que está ao nosso lado, que é a nossa companhia de sempre, ou companheira ou companheiro, que é o nosso filho, a nossa filha, um sobrinho, enfim, um ente querido, qualquer que seja. Quando a gente envolve com generosidade, com bondade, com fraternidade, essa alma, tudo muda. Você vai descobrir, então, que existem nuances de amor imprevistas. Vai ser até, de certa forma, você vai levar até um susto. Quando a gente tem alguém na família que a gente não gosta e percebe que essa pessoa também não gosta da gente, no geral, o que acontece? A gente escala esse não gostar. Não é ódio, mas é não gostar. A gente vai escalando isso. Ah, minha sogra não gosta de mim, ela que se lixe. Eu não vou fazer nada para ela. O dia que ela precisar de alguma coisa, ela que venha pedir. A gente não faz essas coisas? A gente faz. Aí a sogra fala, pô, mas meu genro, uma mala sem alça, né? Está aí se aproveitando dos dotes da minha filha, da renda que eu passo para minha filha. Ô, cara chato! O que vai acontecendo? Vai escalando essa relação negativa
Isso acontece dentro da família, isso acontece no trabalho, isso acontece no dia a dia. Ó, experimenta, não sei se todo mundo aqui dirige, mas experimenta levar, quer dizer, é difícil você experimentar levar uma fechada, mas experimenta ter uma atitude, assim, levar uma fechada de alguém, ou melhor, vamos mudar o cenário. Você deu uma fechada em alguém, no trânsito. Está dirigindo, não viu, distraiu, deu uma fechada em alguém. Aí o cara abre o vidro e vai te xingar. Experimenta fazer assim. Me desculpa, eu não vi. Desculpa pelo susto, ainda bem que não batemos. Me perdoa. Agiu assim, você vai ver com um percentual altíssimo, já vai se resolver. Eu mesmo tive um susto há um tempo atrás com uma moto. Foi uma barbeiragem minha, mas eu não vi. Sabe quando você está procurando um endereço e está andando numa rua e vê que é a transversal, é a esquerda. Antes de virar, joguei o carro e eu olhei o espelho. Tinha um motoqueiro aqui, ó. Sorte que eu estava devagar e ele também estava. Né? Ele parou a moto, não batemos, ele não caiu. Imediatamente abri o vidro e falei, cara, me perdoa. Eu não te vi. Graças a Deus eu não te machuquei. O cara ficou... Assim, ele se armou para... Acho que para tirar o capacete e bater no carro. Ele, não, calma, claro, tudo bem, eu sei, eu vi que você não viu. Tá? Então, aquela possível confusão, aquela possível guerra que poderia acontecer ali, do tipo, pô, também você está... Por que você não anda atrás de mim? Sei lá, falar alguma besteira para o cara. Não. O meu comportamento foi de pedir perdão a ele pelo susto que eu dei nele. Eu não provoquei prejuízo nem nada. Aquilo foi como se fosse água na fogueira. Então tem uma fogueira que está começando a acender, jogamos um balde de água fria nela. Então esse tipo de lição que nós estamos falando essa noite, ele traz essa necessidade da gente procurar sempre agir como aquele espírito sobrevivente, no sentido de que, por mais complicada que seja a situação, por mais difícil que seja, a tomada de decisão, a gente precisa trazer dentro de nós aquele alarmezinho, aquela luz vermelha que acende no painel, fala, ó, baixa a tua bola, usa a gentileza, usa a bondade, faça com carinho, que o transcorrer e a finalização do processo, seja ele qual for, vai ser um sucesso. Então ele fala, terminando, essa lição é de Emmanuel, tá? Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão por toda a vida. O que ele quer dizer? A gente não desprezar essa postura, esse comportamento gentil, o tempo todo, perante os outros, porque nós também nunca saberemos em que nível está o outro nas suas lutas pessoais. Porque o outro pode estar também no inferno, vivendo um dia de cão. E aí, a gente pode ou fazer esse cara viver um dia de matilha, de lobos, ou tirar ele da situação, através do nosso comportamento, das nossas palavras, da nossa postura. Por isso,
essas bênçãos, essa bondade que a gente eventualmente dedicar ao próximo, elas retornarão a nós como luz e bondade também. Então é isso, eu terminei essa lição, eu vou ler outra, que ainda temos bastante tempo, né? Vou pegar uma outra para a gente dissertar um pouco, né? Pensar um pouco. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Olha, eu abri a 51, vamos ver de quem é a lição. Da Mei Mei. Espírito de Mei Mei. Sabe qual é o nome da lição? Ternura. Eu não sei nada que vem aqui, tá? Mas olha como uma coisa puxa a outra, né? Aí ela começa assim: Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz que mais tarde vim a saber serem lágrimas. Olha o sentimento que ela tem com relação à mãe. Conchegaste-me no colo, como se me transportasses a brando ninho, e desde então nunca mais me deixaste. A mãe nunca deixa um filho. E quisera eu poder dizer o mesmo de um pai. Mas sabemos que é muito mais fácil um pai deixar do que uma mãe. Porque esse amor de mãe, ele é tão transformador que não há nada que possa... Sabe, a mãe é capaz de ver um filho completamente transviado aos olhos do mundo e conseguir ver nele ainda o brilho de um diamante que não foi lapidado. Ainda é um carvão, é uma peça de carbono escura e suja. A mãe consegue ver o diamante. Deus tem este mesmo olhar para todos nós. Muitos de nós ainda somos um puro carbono. Mas Deus consegue ver o diamante que está dentro de nós. Nos aconchega, mas nós pulamos do seu colo. A gente se joga do colo de Deus. Ah, mas eu não quero, eu quero o colinho de Deus. Então, só que pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, você pula do colo de Deus para o chão duro, frio, sujo, onde você vai ter que se arrastar. Enfim, quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas da agulha aos dedos, contando histórias de bondade, alegria, para que eu dormisse sonhando. Aqui, vou fazer uma analogia com o nosso momento de dormir. Vamos ressaltar e trazer aqui a importância de nos prepararmos para dormir. Ah, não, eu durmo quando eu tenho sono, eu durmo, acabou. Eu chego em casa, eu janto, vejo um pouquinho de televisão e já durmo. Eu sei. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem. Mas você se preparou para dormir? Não. Então, você não escova o dente para dormir? Você não põe pijama para dormir? Tem gente que põe touquinha para não amassar o cabelo, não é? Tem um monte de coisa. Tem um monte de um creminho, né? Não tem que passar um creminho? Tirar as rugas e tal. Até eu já estou passando creminho já. Verdade, estou velho. Mas, você não faz tudo isso para dormir? Por que você não prepara seu espírito também? Por que você não prepara seu espírito? Por que você não cuida
deste momento tão importante, que é o momento em que o espírito, o seu próprio espírito, se liberta do seu corpo carnal que está dormindo. E o seu espírito, quando se liberta, ele faz o quê? Ele vai para onde? Ele vai se encontrar com quem? Se você não se prepara, se você não se cuida, ele vai para um lugar nada aproveitável, ele vai se encontrar com pessoas de pouquíssimo proveito, e ele vai fazer coisas que não vai trazer nenhum benefício para ele, para o seu espírito, ou seja, para você. Aí você acorda no outro dia, você dormiu, não acordou nenhuma vez, nem para ir ao banheiro, você não acordou, então você dormiu. Só que você acorda cansado, você acorda desanimado, você acorda sem vontade sem aquela gana de trabalhar, de fazer as coisas, de produzir, né? Você acorda assim. Ah, mas por quê, né? Se eu dormir a noite toda, o seu corpo descansou, mas seu espírito não. Espírito precisa descansar? Não, não precisa. Só que quando ele se mete em rascada, ele vai voltar, né? Vamos dizer assim, ele saiu, foi para os lugarzinhos inadequados e voltou. Voltou sujo, rasgado, apanhou, brigou, fez besteira, né? E volta. Como é que está o seu espírito? Está positivo ou está negativo? Está negativo. O teu corpo responde como? Com negatividade. Então, esse é um processo muito interessante. Ah, não, eu rezo para dormir. Eu não falei de rezar para dormir. Não toquei nesse assunto, não falei em rezar para dormir. Falei se preparar para dormir. E é diferente. Rezar é o que a maioria das pessoas fazem. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Nossa, eu sou o avião lá na Rússia. Cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós, Pai nosso que está no céu. Isso é rezar. Se preparar é... Lembra quando eu comecei a palestra hoje? Que eu disse, vamos todos estar aqui. Estar aqui é em corpo e em espírito. Eu convidei todos vocês a estarem juntos nessa palestra de hoje. Ao dormir, você vai se preparar pedindo a espiritualidade ao seu mentor que te conduza a lugares de bom proveito, que te conduza a pessoas, a encontrar pessoas de bom proveito e que possam fazer diferença na sua própria vida e na vida de todos. Fazer o bem, mesmo dormindo, e não fazer o mal. Porque às vezes a gente faz mal até dormindo, viu? Dependendo de onde a gente vai interferir na vida de outras pessoas de forma negativa, mesmo sem querer, sem saber. A gente se deixa levar. Vocês assistiram o filme do Divaldo? Como é que chamava aquele filme, André? Alguém sabe? Alguém lembra? A Vida do Divaldo? Esperança, alguma coisa assim? Ah, o André vai achar. Quando ele está no começo do processo de mediunidade, ele vai à casa, se eu não me engano, é na casa do Nilson, que foi o grande parceiro da vida dele, que eles montaram a Mansão do Caminho lá na Bahia. Ele vai na casa do Nilson, que o pai do Nilson estava muito doente e não sarava. Mensageiro da Paz. Quem não assistiu, assista, vale a pena. Ele vai à casa do Nilson, que era o pai do Nilson, estava muito doente e não sarava. Não sarava. Muito ruim de cama. E quando ele chega no quarto, ele tinha vidência e percebe que o quarto está cheio de espíritos vampirizando aquele ser.
fazendo com que ele bebesse, para que os espíritos aproveitassem aquele aroma do álcool, né? Que eles sorviam aquilo. E aí eles descobrem que tinha bebido embaixo da cama. Ele bebia, ele estava doente e bebia, escondido, porque não podia beber. Então, o que acontece? Quando a gente dorme, a gente às vezes vai participar dessas orgias, dessa presepada toda, influenciando outras pessoas. Então, vamos lembrar e ter em conta a importância do preparo para dormir. O preparo, que sejam 5 minutos, mas é se ligar com a espiritualidade. Abrir o coração, entregar a alma à espiritualidade e pedir, esteja comigo durante o sono. Se quiser fazer uma oração de Pai Nosso, Ave Maria, qualquer oração católica, nem se quiser, qualquer coisa, mas é importante que você de coração tenha se aberto à espiritualidade, se preparando mesmo para dormir. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afagava as minhas mãos entre as tuas ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Isso é como devemos agir. Só que, nesse caso, nós estamos falando entre familiares, mãe e filha, pai e filho, enfim, irmão com irmão, que aqui é o que está sendo relatado. Então é aqui que eu vou me ater. Como é que eu corrijo o meu filho rebelde? É com amor, é afagando, é dando carinho, é fazendo o que essa mãe fazia, beijando os cabelos em desalinho. Da próxima travessura da menina, ela não ia fugir de casa, porque ela sabia que se ela tivesse uma explicação para o acontecimento, ela seria compreendida. E isso tudo passa conosco, como adultos, perante a vida. Muitas vezes a gente foge da vida, da circunstância, porque temos medo do castigo. É um sentido figurado que eu estou trazendo aqui, mas é verdadeiro. Só que esse castigo, ele é muito mais uma pintura, um fantoche feito por nós mesmos, do que necessariamente que a vida nos dará. Né? Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre 4 paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser, em teus braços, a criança pela qual entregaste a própria vida. Olha que bonito. É só bonito isso? Eu diria que é transformador. Quando a gente entende o sentido de uma sentença como essa, de uma frase, a gente percebe o quão transformador é. E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para os teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre. Ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Aqui eu percebo muito o que se passa hoje com as mães de adolescentes, ou até jovens, nem adolescentes, não, já vou colocar jovens, que saem no sábado à noite para a balada, que é muito justo, não estou condenando isso, mas que, a partir do momento que botou o pé para fora de casa, esquece de toda essa bagagem que tem de amor por trás e vai para a vida, para a balada, para o prazer,
para farra, esquecendo de tudo. E muitas vezes voltam para casa com o sol a pino já, o dia claro, e a mãe, ou o pai, ou os dois, sem dormir um minuto a noite toda, porque não deu notícias, falou que ia voltar lá para meia-noite e aparece em casa às 8 da manhã, cheirando bebida, às vezes machucado porque aconteceu alguma coisa. Então, essa frase me vem muito essa imagem na cabeça, da responsabilidade que nós temos. Nós temos sempre que agir com carinho, com gentileza, mas sempre com base responsável. Porque a gentileza por si só, ela é vaga. A responsabilidade vai dar suporte para a atitude gentil, para a atitude amorosa, a responsabilidade. E responsabilidade é uma coisa que é uma via, é uma estrada de duas mãos. É de lá para cá e daqui para lá. Né? Eu tenho responsabilidade com meu filho, mas meu filho não tem comigo. Não, então está errado. Vocês têm que haver uma troca aí. Hoje, ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Veja, eu quero dar uma constelação para o meu amor. Consigo? Não. Mas eu consigo dar uma pétala do meu coração, do meu amor, da minha luz, para ela ou para ele. São nas pequenas coisas que se iniciam, transcorrem as grandes mudanças. A grande mudança na nossa vida, para o bem, para a paz, ela sempre começará nas pequenas coisas. Dificilmente, mesmo você dizendo assim, acertei na quina, na cena lá, sozinho, estou feliz pra caramba. É ótimo, aproveita a felicidade. Porque não é só isso a felicidade. Também é isso. Se você tem bastante dinheiro, é muito bom. Agora, bom mesmo é você saber o que fazer com bastante dinheiro. E muitas vezes você não sabe o que fazer. Né? Recebe-as, mãezinhas, não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que eu te oferte o meu próprio coração, transformado num poema de estrelas. Esse é um poema de Meimei para a sua própria mãe. O que isso tem a ver com a noite de hoje? Nós falamos em bondade, gentileza, e fomos terminar falando da relação de uma filha com a sua própria mãe. E esse exemplo pode e deve ser seguido por todos nós em todos os níveis de relação que mantemos na nossa vida. Seja de amizade, de trabalho, de parentesco, seja o que for. Seja até no sentido de compreender por que o mundo está tão atormentado como está hoje. Como é que eu vou compreender um casal de jovens que vai comemorar o Dia dos Namorados num restaurante, onde fizeram até uma economia para ir num restaurante melhorzinho, mais caro, sentam-se à mesa e cada um pega o aparelho celular e fica no celular. Como é que nós vamos compreender isso? Só com amor. Só com gentileza.
Só com esse tipo de sentimento é que a gente compreende isso. E se a gente não compreende isso, e isso é perturbador, sem compreender a gente não consegue mudar. Compreendendo, sim, nós vamos conseguir promover alguma mudança. Caso contrário, a gente vai se irritar, vai irritar outra pessoa e não vai resolver nada. Você vai incentivar o que te incomoda. Você vai fomentar isso. Né? Bem, eu já li 2 lições, o pessoal já está se retirando. Eu gostaria então de fazer uma oração para nós terminarmos essa noite e pedir à espiritualidade que nos abençoe. Pedir aos nossos mentores que estejam conosco. Pedir a todos os bons espíritos que nos conduzam pela noite para que tenhamos um bom sono, para que tenhamos amanhã um bom dia, para que possamos ser merecedores do amor e da confiança de Jesus Cristo em cada um de nós. Que a noite de hoje possa ser um marco na vida de cada um de nós, no que tange a mudanças e comportamentos, no que tange a distribuirmos o amor que Deus nos ofertou. Que todos possam voltar às suas casas, protegidos pela luz divina, amparados pelo amor de Jesus e preparados para um dia de amanhã cheio de realização e glória. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.